Olá, alunos! Cheguei! Isso aí, para mais uma aula de biologia. E a temática de hoje, pessoal, é um ponto que vocês, digamos assim, estão acostumados a ver. Como assim, professora? O nosso tema para essa aula é a natureza em crise. Mas antes de falar, da natureza em crise em si, é importante a gente ressaltar o que vocês já veem na ecologia. O que é ecologia? A ecologia, pessoal, nada mais é do que a interação entre os seres vivos, incluindo nós, humanos, tá? Com o quê? Com o ambiente. E essa interação, ela depende de fatores. Fatores o quê? Fatores bióticos, vocês já conhecem, e fatores abióticos, essa interação. E muitos, dos desequilíbrios que a gente vai estar estudando para essa aula, elas são ocasionadas pela ação de quem? Do homem. É isso mesmo, é o que a gente vai ver, Então, pessoal, o equilíbrio ambiental é essa dinâmica dos seres vivos em equilíbrio, em harmonia com o ambiente. É o fluxo populacional estável. É isso aí. E meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar aqui com os pontos que eu vou abordar aqui com vocês. Dentro dessa temática, a gente vai falar sobre o equilíbrio ambiental e, óbvio, a partir do momento que eu falo do desequilíbrio ecológico, eu já vou falar o quê? Das consequências do desequilíbrio ecológico. Além do mais, essa aula, pessoal, ela conta com o nosso momento interativo, que é aquele momento onde você vai fixar ainda mais o quê? O seu conteúdo, O conteúdo que a gente estudou para essa aula, ela vai ser muito mais do que fixado nesse momento interativo. Então, o equilíbrio ambiental, olha que imagem bacana, bonita, E assim, é a relação estabelecida entre os organismos e que são vitais, vitais relacionados à vida, para a manutenção o quê? Dessas espécies, incluindo nós, Se acontece uma catástrofe, o que vai acontecer com a relação nossa com o ambiente? A partir do momento que acontece, digamos assim, uma catástrofe ambiental, o que vai acontecer? Estou nem falando só dos seres vivos, vou falar nós, incluindo, somos seres vivos, mas o que pode ocasionar? A escassez de recursos, a escassez de água e sim, a manutenção da nossa espécie, ela tende o quê? A ficar estremecida, Ela vai ficar, eu posso dizer, que vai ficar desarmônica. E assim, pessoal, enfatizando mais ainda a questão do equilíbrio ambiental, a natureza, ela funciona em quê? Em harmonia, certo? Com todos os seres vivos e os elementos do ambiente trabalhando junto. Quando eu falo dos seres vivos e elementos do ambiente que estão trabalhando juntos, eu estou falando o quê? Dos fatores abióticos, desde a questão o quê? Do índice de chuva, da questão climática, da questão da água, recurso, dos recursos minerais ali, da questão do solo. Então, qualquer desequilíbrio em um desses pontos que eu acabei de citar aqui para vocês, vai gerar o quê? Um desequilíbrio ambiental. Lembra que a gente estudou a cadeia alimentar? Lembrou? A cadeia alimentar, ela está relacionada ao quê? A fluxo de energia. Vou dar o exemplo aqui bem básico de um desequilíbrio ambiental. Vamos pensar o seguinte, a gente tem a planta, que é o produtor, a gente tem o coelho, que se alimenta da planta, que é o consumidor primário, e a gente vai ter a raposa, que se alimenta do coelho. Digamos que essa raposa, ela se extingua. Desapareça todas as raposas ali que se alimentam dos coelhos. Ali, pessoal, eu já estou ocasionando o quê? Um desequilíbrio. O que vai acontecer?
posteriormente, não tendo a raposa para predar o coelho, esse coelho ele vai aumentar a sua população, vai ter uma grande elevação aí da população dos coelhos e, consequentemente, a planta que aquele coelho se alimenta vai ficar o quê? Vai ficar escassa, porque vai ser vários coelhos para estar se alimentando daquele o quê? Daquele produtor. Ali, pessoal, só o fato de eu ter tirado, digamos assim, subtraído a raposa dentro, da cadeia ecológica, ali eu já provoquei o quê? O desequilíbrio. Aquela relação ali, ela já ficou o quê? Desarmônica. Então, isso aí são exemplos, do equilíbrio e do desequilíbrio ecológico. E sempre a natureza, pessoal, ela, por mais que ela esteja, digamos assim, em desequilíbrio ecológico, ela vai tentar se reorganizar. Aí vem a questão da sucessão ecológica, uma queimada, um terreno baldio, digamos assim, Você queima, queima não, Vamos lá, houve uma devastação, um desmatamento em um terreno que seja, e você passa hoje, e daqui a 10 anos você passa naquele mesmo terreno que foi devastado, você vai perceber que aquele terreno ali, ele já vai ter o quê? A formação de espécies, Não vai ter as árvores que tinha antes, mas você já vai perceber que vai ter o quê? Pequenos arbustos, porque a natureza constantemente está tentando o quê? Se reconstruir. É isso aí. Diretor, corta agora para a telinha para a gente continuar aqui, mais sobre essa questão do equilíbrio, que não deixa de ser o quê, gente? O balanço natural entre os seres e o ambiente. Então, qualquer situação, como eu falei, que faz com que, de repente, a raposa, que eu dei o exemplo aí, desapareça, se extingua, vai ocasionar o quê? O desequilíbrio. E para que eu possa dizer que uma comunidade está em equilíbrio, o ecossistema está em equilíbrio ecológico, eu tenho que ter o quê? Esses 3 aspectos aqui. Primeiro aspecto, a população de tamanho estável. Então, indivíduos de uma espécie, eles não aumentam e nem diminuem, eles estão em fluxo populacional. Eles estão o quê? Equilibrados. Eu não tenho um aumento demasiado de uma determinada população e nem a diminuição demasiada de outra população. Elas estão o quê? Em equilíbrio. Então, isso aí é o primeiro ponto aí com relação a os aspectos que compõem o equilíbrio ecológico, população de tamanho estável. Segundo ponto, pessoal, equilíbrio de fluxo de energia de um ecossistema. O fluxo de energia é justamente o quê? É justamente o que eu já venho falando nas minhas aulas, Que é a questão, pessoal, da energia, do fluxo do alimento que vai chegar para um organismo e esse organismo vai posteriormente, vai ser o alimento de outro indivíduo, tá ok? Então, é isso aí, é alguns dos pontos. Então, é a energia que passa de um ser para outro ser. Resumidamente, o que eu falei. É uma energia que vai passando de um ser para outro ser. É o que acontece, Um produtor, aí eu tenho um consumidor primário, o coelho que vai lá e come a plantinha, e eu tenho a raposa que se alimenta do coelho. Isso aí é um equilíbrio no fluxo de energia em um ecossistema. E além desse ponto, eu tenho que ter o quê? A frequência gênica em equilíbrio, que é característica genética, tá? E isso quer dizer o quê? São características que não vão mudar ao longo do tempo, porque não sofreram o quê? Nenhuma alteração. Vamos pensar aqui, eu tenho insetos marrons e tenho insetos brancos, borboletas marrons, borboletas brancas, Para que eu considere elas em frequências gênicas em equilíbrio, elas têm que estar o quê? Na mesma proporção. Se eu percebo que de repente tem mais borboletas marrons do que borboletas brancas em um determinado ambiente, é porque eu posso considerar, eu tenho que fazer toda uma verificação, uma observação, que de repente ali houve algum desequilíbrio que favoreceu, de repente, a borboleta marrom e não favoreceu a borboleta branca, que até então estavam em
equilíbrio, né? Qualquer situação pode sim caracterizar o desequilíbrio da população. Um outro ponto, pessoal, é que o equilíbrio ecológico, ele é um requisito para a manutenção das qualidades e das características essenciais do ecossistema ou de determinado meio, né? Então, o equilíbrio ecológico, ele é o ápice para manter, pessoal, o que é as características essenciais daquele meio, aquele equilíbrio do indivíduo com o ambiente onde ele está, onde ele se encontra. E não é uma situação estática, não é algo parado, estático, mas um estado que dinâmico, fluxo, né, pessoal? Fluxo de energia correndo ali. Então, mais é um estado dinâmico no amplo contexto das relações entre os vários seres que compõem o meio. Como exemplo aqui, né, as relações tróficas, que é justamente a questão aí que a gente já vem abordando dos consumidores primários, secundários, dos seres autotróficos, né? E o transporte da matéria e energia, tão abordados em aulas anteriores, que faz com que essa situação de equilíbrio ambiental, tá? Ela seja o quê? Dinâmica, fluida, digamos assim, né? Dinâmica, fluida. Então, isso aí é alguns dos pontos que a gente não pode deixar de não comentar aqui para vocês. E as populações, elas têm seu crescimento limitado pelos recursos ambientais, atingindo o valor máximo que é mantido ao longo do tempo. Tá, pessoal? Exemplo aí desse crescimento limitado. Vamos pensar aqui espécies, mesma espécie que estejam o quê? Em competição por alimentos. Aquilo ali, pessoal, vai gerar o quê? Um crescimento limitado. Por quê? Porque vão ter espécies que vão conseguir se alimentar, tá? E vão ter outras que não vão conseguir se alimentar e vão acabar morreram, não conseguiram se reproduzir e não perpetuaram a sua espécie. Então, em alguns momentos, a gente tem sim, né, esse crescimento limitado por recursos ambientais. Outro exemplo aí, a alteração climática, que pode, né, ocasionar de repente para alguns indivíduos, né, levar alguns indivíduos, por exemplo, à morte. Dependendo desse tipo de alteração, de repente aquele ambiente que até então era estável e dinâmico para aquele indivíduo, já não é o local mais para aquele indivíduo conseguir o quê? Sobreviver, ele vai ter que buscar outro local e aquilo ali vai limitar também aquele crescimento daquele indivíduo, daquela população, tá bom? E assim, pessoal, prosseguindo aqui, né? Por isso, o equilíbrio ambiental, ele deve ser considerado, porque um pontinho desse equilíbrio aí, algo que esteja fora, né, desse padrão, ele vai acarretar o quê? O desequilíbrio ecológico, né? Ele acarreta, pessoal, o desequilíbrio ecológico. Então, resumindo aqui, né, a gente tem uma imagem de queimadas, que é algo que eu falei no início da aula, que é muito comum aqui na nossa região, né? Esse desequilíbrio ecológico, muitas vezes. Então, quando um elemento de determinado ecossistema, ele é adicionado, subtraído ou reduzido em quantidade, ocorre o que a gente chama de desequilíbrio ecológico. Essa adição, pessoal, é quando um novo elemento no ecossistema, ele é o quê? Ele é introduzido. Um exemplo que a gente vai estar comentando no final da aula é o caramujo africano. Ele é uma espécie que não faz parte aqui do Brasil, mas ela foi introduzida. Então, é um elemento que não fazia parte como é que eu posso falar, da nossa dinâmica,
né, quando eu considero o equilíbrio ecológico. É um dos pontos aí. Quando eu falo da subtração, subtraído, né, quando um elemento ele é retirado completamente. Um exemplo, a extinção, por exemplo, de um predador do topo. É o exemplo que eu dei ainda no início da questão, né, da raposa. Vamos pensar. A raposa, ela é predadora de quem? Do coelho. Então, extinguiu a raposa, o que vai acontecer? Vai ter uma explosão populacional do coelho, né, que ele vai aumentar, e eles vão acabar o quê? Essa explosão vai acabar acarretando o quê? Com a vegetação local, com os produtores. Então, isso também é um exemplo de desequilíbrio ambiental. E quando eu falo de redução, é quando a quantidade do elemento ele diminui drasticamente, tá? Como exemplo aí dessa imagem, que é a queimada. Nesse caso aqui, o que a queimada acarreta? Ela vai reduzir, pessoal, a flora, tá? A flora, os produtores, tá? A flora está relacionada ao produtor. E vai comprometer o quê? Toda a base da cadeia alimentar, incluindo nós, tá? É um outro ponto aí. Então, a natureza, ela demorou, gente, milhões de anos para equilibrar os ecossistemas. Como eu falo, a natureza ela é dinâmica. Pode acontecer um desequilíbrio desse? Pode acontecer. Mas ela sempre vai tentar o quê? Se reorganizar. Mas uma pequena mudança pode o quê? Provocar o desequilíbrio ecológico. Aí a gente vai ter as consequências, né? Por exemplo, a poluição. A poluição, pessoal, como vocês estão vendo aí nessa imagem, a poluição atmosférica, ela pode causar, por exemplo, o efeito estufa, a chuva ácida, ela pode acarretar, né, para a saúde humana, doenças respiratórias. A gente também tem, né, essa questão da própria queimada também, né, essa fumaça, né, ela também vai tá, relacionada a doenças respiratórias, é um dos pontos também. Então, tudo isso aí, né, vai o quê? Vai desencadear o desequilíbrio ecológico. Então, mudanças, elas podem originar reações em cadeia e repercutir diretamente no funcionamento do ecossistema. Então, qualquer alteração dentro desses equilíbrios, né, que a gente vem vendo, qualquer alteração vai causar o quê? O desequilíbrio. Muitas vezes esse desequilíbrio vai provocar o quê? Alterações climáticas. Aí a gente tem, né, o derretimento das geleiras, a mudança da temperatura. E uma das causas do desequilíbrio ambiental é a poluição. Mais uma vez, a gente tem tanta poluição atmosférica como a poluição hídrica, né, que é justamente o descarte de esgoto doméstico, resíduos industriais, hospitalares e agrotóxicos, por exemplo, em rios. Né? E essa poluição, ela é uma reação em cadeia, gente. Ela chega indiretamente até a nós, né? O excesso, por exemplo, né, desse esgoto doméstico em locais, né, que era para ter o tratamento, pode causar a eutrofização, uma das consequências, né, com relação à poluição. E a ação do homem, ela é, gente, ainda a principal causa do desequilíbrio ecológico da atualidade. E entre essas ações aí que a gente cita aqui o desmatamento, caça e pesca sem controle, a urbanização em áreas de matas e floresta, o próprio tráfico de animais que existe, tá? E a introdução de espécies exóticas. Olha o exemplo aqui da introdução de espécies exóticas, que é o caramujo africano, tem um dos pontos aí que eu falei para vocês. Então, ele é nativo do leste e nordeste da África e foi trazido ao Brasil na década de 80 para substituir o escargot, mas não foram bem aceitos e, portanto, abandonados. Por terem alta taxa reprodutiva e serem resistentes a períodos de seca e frio, além da resistência de diversos venenos, tornaram-se pragas nas plantações. E o desequilíbrio, pessoal, provocado pelo homem, são muito agressivos e cada vez
mais constante. Então, essas são as consequências, né? Poluição do nosso ambiente, poluição, né, que chega indiretamente a nós, aos animais, ao ecossistema. A gente vai ter ainda uma aula só sobre esses desequilíbrios, ainda mais, né? Uma aula que vai reforçar ainda mais essa questão aí de queimada, de desmatamento. Vocês vão ter uma aula maior. E agora, pessoal, é o nosso momento interativo, onde a gente vai ter uma atividade, tá? A atividade se chama Equilíbrio da Natureza e, assim, o objetivo dela é entender como pequenas mudanças no ambiente podem causar o quê? Desequilíbrios em todo ecossistema. Então, essa aí, gente, chega aí, é o nosso momento aí, né? Agora para vocês assimilarem um pouquinho mais do assunto, do conteúdo, lembrando que é importante saber essa diferença de equilíbrio e desequilíbrio ambiental. Até mais!